E aí, pessoal, a gente vai ver uma aulinha de revisão aí de trigonometria no triângulo retângulo, beleza? E a gente já viu essas aulas, essas primeiras aulas eu vou dedicar à revisão mesmo, né, por conta do tempo aí que a gente está sem aula, tá? Então, a gente vai dedicar basicamente a um tempo de revisão, beleza? Então, a gente começa aqui com trigonometria no triângulo retângulo, né, que nós já vimos e vamos rever aí os conceitos. Então, vamos começar aqui definindo, né, o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. Aí aqui a gente pode ver, né, o seno. Quem é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Aí você fala, poxa, professor, mas o que é cateto? O que é hipotenusa? Né? O que são esses nomes? Né? Pessoal, o triângulo ele tem três lados, né? Todo triângulo tem três lados. E no caso do triângulo retângulo, tá vendo aqui, ó, triângulo retângulo é o quê? É o que tem um ângulo de 90 graus, tá vendo? Ó, marcado aqui, tá? Ele vai ter os nomes, né? Os lados dele recebem nomes específicos. Então, aqui no caso, esse lado e esse lado aqui, ó, que são os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, são os catetos, certo? Então, dois catetos. E esse lado aqui, ó, que é o maior lado do triângulo e fica sempre aqui, ó, na frente do ângulo de 90 graus, é o que nós chamamos de hipotenusa. Então, essa medida C, né, que eu estou chamando de medida C aqui, ó, é a medida de um cateto, essa medida B é a medida de outro cateto, e aqui é a medida da hipotenusa, tá? Então, essas são as nomenclaturas aí no caso de um triângulo retângulo, tá? Aí o que a gente vai ver agora, né? Aí a gente tem aqui os ângulos, né? Ó. Aqui eu chamei esse ângulo de beta e esse ângulo de alfa. E aí nós temos aqui, ó, cateto oposto e cateto adjacente. Tá, o que vem a ser isso? A hipotenusa vai ser sempre essa, né? Que está no lado, aqui na frente do ângulo de 90 graus. Mas o que é o cateto oposto e o cateto adjacente? Pessoal, adjacente é uma palavrinha, né, que ela significa junto. Então, por exemplo, ó, se eu considerar esse ângulo aqui que eu chamei de alfa, né, o cateto adjacente, o cateto que está junto, é esse aqui, ó, é esse cateto B. Tá? Logo, o outro cateto que está na frente dele, tá? Vai ser o cateto oposto. Tá? Agora, se eu considero aqui, ó, esse ângulo beta, o cateto adjacente, ó, o cateto que está junto, é o C, é essa medida C, e o cateto oposto é esse cateto aqui, ó, na frente dele, que é o B. Tá? Então, depende de qual dos dois ângulos aqui você vai considerar. Tá bom? E aí vamos usar essa nossa definição nesse triângulo aqui, tá? Então aqui a gente pode, né, ó, vamos escrever aqui seno do ângulo alfa, ou seja, o seno desse ângulo aqui, tá? Vai ser o cateto o quê? Seno é cateto oposto. Então, o cateto oposto ao alfa mede quanto? Mede C. Então vai ser C dividido por quem o seno? Pela hipotenusa. A hipotenusa mede quanto? Mede A. Então, esse é o seno de alfa. Vamos ao cosseno de alfa. Cosseno de alfa vai ser quem? Quem vai ser o cosseno do ângulo alfa? Cosseno é o cateto que está junto, né? O cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, ângulo alfa, cateto adjacente é o B e a hipotenusa é o A. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa vai ser B sobre A, tá? E por fim, né, a última definição nossa ali, que é a tangente. A tangente, só um instantinho, a tangente do nosso ângulo alfa, a tangente do nosso ângulo alfa vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, né? Alfa, cateto oposto, né? Ó, tangente, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é o C, cateto adjacente é o B. Então, ó, aplicadas as definições, né, de seno, cosseno e tangente nesse triângulo genérico aqui, nós concluímos isso aqui, tá? Então, nós temos aqui as três definições aplicadas a esse
triângulo no caso. Beleza? Ok. E aí, lembra que na sala de aula nós vimos, né, ó, a tabela dos ângulos notáveis aqui, né, ó, 30 graus, 60 graus e o 45 graus, né, ó, 30, 60 e 45. Então, nós temos esses três ângulos aqui, ó, são os ângulos notáveis, tá? E nós temos na tabela o seno, o cosseno e a tangente deles, né? 30 graus, seno meio, o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, a tangente, raiz de 3 sobre 3, e assim para os demais ângulos. Eles são notáveis porque nós conseguimos extrair os seus valores, esses valores da tabela, nós conseguimos extrair eles daqui, tá? E nós fizemos essa demonstração em sala de aula. Tá? Nós utilizamos o quê? Um triângulo equilátero, ou seja, equilátero é o quê? Os três lados iguais. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Tá? Ó, três lados iguais. E nós utilizamos o triângulo retângulo isósceles. O que é um triângulo retângulo isósceles? Triângulo retângulo a gente já sabe, né? Ó, aqui tem um ângulo de 90 graus, tá? Então, ele é retângulo. E isósceles, triângulo isósceles não é o que tem dois lados iguais? Significa que esse lado aqui é igual a esse lado aqui, tá? Então, esse é um triângulo retângulo e isósceles, tá? Ah, e como é que eu extraio essas medidas? Lembram da experiência que a gente fez em sala? De desenhar os triângulos, recortar as pontas? E a gente concluiu que a soma dos ângulos internos, dos três ângulos internos, de um triângulo qualquer dá sempre 180 graus? Então, a gente já vai usar essa informação, tá? E aqui, ó, nós temos um triângulo equilátero. A soma vai dar o quê? 180 graus. Então, aqui nós vamos ter 60 graus, tá? Aqui nós vamos ter 60 graus. E aqui nós também vamos ter 60 graus. Aí você se lembra, poxa, mas a teoria de seno, cosseno e tangente, a gente só não consegue usar se for um triângulo retângulo? Sim, é verdade. E aqui a gente não tem o ângulo de 90 graus, então esse triângulo não é retângulo. Mas aí o que a gente pode fazer, né? A gente pode vir aqui, ó, e traçar a altura desse nosso triângulo, né? Ó, vamos traçar aqui a altura dele. E a altura, né, pessoal, ela obrigatoriamente ela faz o quê? Ela forma 90 graus aqui, ó, com a base. E aí a gente agora tem aqui, ó, um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, a gente pode aplicar seno, cosseno e tangente. Como esse nosso triângulo ele é um triângulo equilátero, se esse lado mede A, esse lado aqui também mede A, e esse lado aqui embaixo também mede A. Lembra? Na sala de aula a gente viu essa estrutura, certo? E aí aqui, ó, essa altura, lembra? A gente aplicava Pitágoras, hipotenusa A. Esse cateto aqui, ó, que seria, né, a metade de A, então é A sobre 2. Aplicando o Pitágoras aqui, a gente consegue descobrir essa medida da altura, né, expressa como uma expressãozinha dependente de A, tá? E isso está no caderno de vocês, vocês podem dar uma revisada lá, que pode facilitar o entendimento, tá legal? E quando a gente calcula, ó, seno de 60 graus, eu pego a medida da altura, ó, que é o cateto oposto aqui, né, e divido pela hipotenusa, né, que é o seno. E aí eu vou chegar, né, numa expressãozinha algébrica que, quando simplificada, ela vai me dar exatamente esse valor aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, certo? Então, daqui a gente já consegue tirar o seno, o cosseno e a tangente de 60 graus. Ah, e o 30 graus? O 30 graus, pessoal, a gente... Aqui, ó. Quando eu tracei a altura, eu dividi esse ângulo em duas partes. Então, aqui, ó, nós temos exatamente o quê? Um ângulo de 30 graus, certo? E aí, ó, olhando só no triângulo retângulo, eu consigo o seno, ó, cateto oposto, A sobre 2, dividido por hipotenusa, que é o A. E se você pega A sobre 2 e divide pelo A, você vai observar que o seno de 30 graus vai dar exatamente isso daqui, ó, 1/2, tá? Então, se vocês puderem até refazer isso, né, pode facilitar ainda mais o entendimento de vocês, né, que vai cair em expressõezinhas algébricas, né, com as letrinhas As, mas nada impossível de vocês conseguirem concluir aí, tá?
E aqui, ó, nós temos o quê? Temos um triângulo retângulo isósceles. Uma propriedade do triângulo isósceles é o quê? É que os dois ângulos formados, né, pelos dois catetos aqui, né, ó, pelos dois lados congruentes, né, pessoal? Esse lado é congruente a esse, porque em matemática congruente é sinônimo de igual, né? Então esse lado aqui tem a mesma medida desse, então são congruentes. Esses dois ângulos aqui, ó, formados por esses lados congruentes com o terceiro lado, eles são ângulos iguais também, tá? Então esses dois ângulos aqui, eles têm a mesma medida. Como por aquela experienciazinha que eu citei anteriormente, nós descobrimos que a soma tem que dar 180 graus, se aqui já é 90, sobra 90 para esses dois, né? Porque 90 com 90 dá 180. Como eles são iguais, nós concluímos que aqui tem que ficar 45 e aqui tem que ficar 45 graus. E aí, ó, um triângulo retângulo, a gente usa as definições de seno, cosseno e tangente, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente, e a gente consegue chegar a essas três medidas aqui, óbvio que aplicando as simplificações algébricas que estão no caderninho de vocês. Beleza? Então, ó, essa tabela é muito importante para a gente usar em exercícios, e os vestibulares, né, pessoal, eles trazem muito o uso dessa tabelinha aqui, dessas informações aqui, tá bom? Então é uma coisa interessante de vocês até tentarem memorizar, tá? Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais esses valores vão estar aí fixos na mente de vocês, tá? E agora nós vamos ver o quê? Nós vamos ver alguns exercícios, tá? Então qual é o objetivo? Nós temos dois triângulos aí nessa tela e o objetivo é descobrir o quê? Essa medida x, tá? Para os dois triângulos. Observa aqui nesse triângulo, pessoal. Eu tenho como informação dada, né? Ó, 30 graus aqui, esse cateto aqui, ó, 30 metros, esse outro cateto aqui x, né? Lembrando que os dois catetos, ó, formam 90 graus, tá? Ó, dois catetos formam 90 graus, aqui também, ó, cateto, cateto, 90 graus, tá? E a gente, para descobrir essa medida x que a gente não conhece, a gente vai usar aqui, ó, por exemplo, esse ângulo que ele deu, né? Esse ângulo dado. Eu vou perguntar, com relação a esse ângulo, que informações que eu tenho, né? E que informação que eu estou procurando? Observa, com relação a esse ângulo, esse aqui não é o cateto que está junto dele, então é o nosso cateto adjacente. E aqui na frente, ó, é o outro cateto, que está em frente a ele, então esse aqui é o nosso cateto oposto. E aí eu preciso procurar lá nas três relações de seno, cosseno e tangente, qual delas envolve o cateto oposto e o cateto adjacente. E aí, né, pessoal, é facinho concluir que é a tangente. Então, para eu resolver essa questão, eu vou usar a tangente. E aí eu vou escrever assim, né? Ó, a tangente de 30 graus é igual o cateto oposto, que nesse nosso caso mede x, pelo cateto adjacente, que no nosso caso mede 30 metros. Tá? Olho lá na tabelinha que a gente viu na tela anterior, e eu sei que a tangente de 30 é quanto? É raiz de 3 sobre 3. E isso vai ser igual ao nosso x sobre 30. Certo? E aqui, né, pessoal, equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Esse x não tem que ficar sozinho de um lado da igualdade? É isso mesmo. Eu não posso ler essa expressão aqui, ó, como sendo x dividido por 30? O processo de resolução de uma equação do primeiro grau pressupõe o quê? Que se esse 30 está dividindo e eu quero deixar o x sozinho desse lado da igualdade aqui, ó, então esse 30 que está dividindo, ele tem que passar para o outro lado multiplicando. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter isso daqui, ó, 30 que multiplica raiz de 3 sobre 3 vai ser igual ao x agora sozinho. Isso é uma multiplicação envolvendo fração. Eu lembro que aqui embaixo do 30 tem o 1. E como é que eu multiplico fração? Não é numerador por numerador e denominador por denominador? Numeradores são os números que estão em cima na fração. Denominadores são o quê? Os números que estão embaixo. Então eu faço aqui, ó,
30 vezes raiz de 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter 30 raízes de 3. Embaixo, 1 vezes 3, eu vou ter 3. Esse é o valor de x. Observe que se eu tenho 30 raízes de 3 e eu quero dividir em 3 partes, em cada parte eu vou colocar quantas raízes de 3? 10 raízes de 3 em cada parte. Esse é o nosso valor de x, tá? Se eu quiser um valor aproximado, não é? Porque esse número aqui, para quem não é da matemática, é um número um pouco esquisito, né? Mas se eu quiser um valor aproximado, é só eu me lembrar que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Eu faço 10 vezes esse 1,7 e eu descubro qual é a medida aproximada desse x aqui. Lembrando que esse valor está aqui, em metros, né? Porque a nossa informação do problema está em metros. Beleza? Agora vamos resolver esse segundo aqui, ó. Aqui nós temos como informação, ó, o ângulo de 45 graus, né? O ângulo de 90. O ângulo de 90, pessoal, é importante você observar ele, porque seno, cosseno e tangente é para o triângulo retângulo. Então tem que ter um ângulo de 90 graus, tá? Agora vamos observar aqui, ó, com relação ao ângulo de 45, eu tenho aqui, ó, o cateto oposto, ó, o cateto que está na frente, né, ó, que é a informação que eu quero, que é o x, e ele me deu a informação da hipotenusa, que é esse 10 aqui, 10 centímetros. E aí eu tenho, ó, cateto oposto e hipotenusa. Qual é a relação que envolve cateto oposto e hipotenusa? Seno, não é isso? Então aqui eu vou ter que descobrir o quê? Essa medida eu vou ter que descobrir com base no quê? No seno, porque eu tenho, né? Então vamos escrever aí, né? O seno de 45 graus vai ser o cateto oposto. A gente escreve aqui, ó, seno de 45 graus é o cateto oposto, que é o nosso x, certo? Dividido pela hipotenusa, que aqui no caso é 10, tá? O seno de 45, você olhando na tabela, vai dar quanto? Vai dar raiz de 2 sobre 2, que é igual ao nosso x sobre 10. Mesmo caso, né, pessoal? A equação do primeiro grau, esse 10 está dividindo, né, porque isso daqui a gente lê como x dividido por 10. Então, esse 10 passa para o outro lado multiplicando, porque eu quero o meu x sozinho, certo? Então, vamos escrever aqui, ó, o 10 agora vai multiplicar. 10 que multiplica o raiz de 2 sobre 2 vai ser igual ao x. Lembrando, né, embaixo do 10 tem 1. Então, aí o que a gente faz aqui? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, porque é uma multiplicação de frações. 10 vezes a raiz de 2, nós teremos o quê? 10 raízes de 2. 1 vezes 2, 2. E isso aqui lembrando que é o quê? É o nosso valor do x, tá? E aí se eu tenho 10 raízes de 2 para dividir para 2, e nesse caso dá para dividir, não é isso? 10 raízes de 2 para dividir em duas partes, em cada parte nós teremos o quê? 5 raízes de 2. Essa é a nossa medida x, que está em centímetros, porque a nossa informação original do problema foi dada em centímetros, beleza? Lembrando também que se eu quiser um valor aproximado, basta eu fazer o quê? 5 vezes a raiz de 2. Qual é a raiz de 2? 1,40, né? 1,4 aproximadamente. Eu faço 5 vezes esse 1,4 e aí eu vou ter a medida aproximada, né, desse cateto aqui, desse cateto que a gente está calculando. Beleza? O nosso próximo é um probleminha, pessoal. É um probleminha que nós já vimos em sala. Vocês têm a resolução dele no caderno de vocês, mas eu vou aqui explicar de novo, né, e tal, né? A primeira dica que eu dou para vocês, quando vocês tiverem um probleminha de trigonometria no triângulo retângulo, é o quê? Faz o desenho, tá? Sempre faça o desenho, porque o desenho te ajuda a interpretar o que está escrito, beleza? Vamos ler aqui com atenção, ó. Uma escada de bombeiro pode ser estendida até um comprimento de 25 metros. Beleza, né? Escada de bombeiro todo mundo sabe. Você pode puxar aquela cordinha, ela fica maior ou menor, enfim, de acordo com a necessidade do bombeiro, né? Formando um ângulo de 70 graus com a base. Pessoal, o que é a base? É sempre onde apoia, né?
O apoio é o que a gente considera a base. Então, a base dessa escada será onde ela estiver apoiada. E olha onde ela está apoiada aqui, ó, que está apoiada sobre um caminhão. Então, a base dessa escada é onde ela estiver lá encostando no caminhão, tá? A 2 metros do solo. Então, você observa que ela está encostada no caminhão e como o caminhão, obviamente, né, tem uma certa altura, essa altura é de 2 metros do solo. Agora, vamos desenhar essa situação para a gente poder entender ela melhor, tá? Então, aqui eu vou tentar desenhar um caminhão, tá? Vou fazer um esforço aqui. Vamos ver aqui como é que eu faço para eu poder desenhar esse caminhão. Uma certa dificuldade, mas vamos lá. Aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Imaginem que isso aqui, pessoal, é um caminhão. Eu vou até botar umas rodinhas aqui para ficar mais parecido. Pronto, isso é um caminhão, tá? Então tá aí o caminhão. A escada, ela está aqui. A escada está aqui, ó, tá? Então aqui é a escada que ela está nesse caminhão, tá? Apoiada em cima dele. Ele fala que esse apoio, ó, está a 2 metros do solo. Então, a gente vai considerar aqui o solo, ó, tá? Aqui é o solo, tá? Então, a escada está a 2 metros do solo. Então, essa altura aqui, ó, é uma altura de 2 metros. Beleza? E aí, vamos ver agora, ó, tá vendo? Interpretamos o nosso problema. Agora, vamos ver qual é a pergunta. O que esse problema traz? O que ele quer da gente, né? Geralmente, pessoal, os problemas em matemática, eles podem vir de duas maneiras, tá? Eles vêm ou na forma de uma pergunta, que é esse caso, tá vendo? Ponto de interrogação, ou então com um verbo no imperativo, né? Onde ele meio que dá uma ordem da gente calcule alguma coisa, né? Enfim, tá bom? Então, essas são as duas principais formas aí de exposição de um problema matemático. Então, vamos lá. Ele quer aqui, ó, qual a altura máxima a escada pode atingir? Vamos imaginar, pessoal, que essa escada, a altura máxima, ela tem que estar o quê? O máximo, né, do estendimento, né, do quanto ela pode ser estendida, né? Então, vamos imaginar que aqui ela esteja estendida ao máximo possível, que são os 25 metros, né, aqui do problema, tá? Então, aqui ela está estendida ao máximo dos 25 metros. Ele quer saber exatamente o quê? Ele quer saber essa altura aqui, ó. É isso aqui, ó, a altura máxima que essa escada pode chegar. Então, essa altura é o que a gente tem que descobrir. Só que você observa que a gente já conhece parte dessa altura aqui, né? Ó, dessa parte aqui para baixo é 2 metros. Então, eu só preciso saber esse pedaço aqui. Esse pedaço é o valor desconhecido que eu vou chamar de x. Certo? E aí, a gente retoma essa informação, ó, de que a escada ela forma o quê? Um ângulo de 70 graus com a base. A base dela onde ela está apoiada não é aqui? Então, ó, o ângulo de 70 graus é aqui. Ó. Aqui nós temos um ângulo de 70 graus. Certo? Então, observando aí o nosso triângulo retângulo, ó, aqui, ó, ângulo reto, né, um cateto aqui, hipotenusa é a nossa escada aqui no caso, né, aqui outro cateto. Então, agora a gente só precisa pensar. Com relação ao ângulo de 70 graus, esse não é o cateto oposto? E aqui não é a hipotenusa, ó, porque está na frente do ângulo de 90 graus? Cateto oposto e hipotenusa é o quê? Seno. Então, para resolver essa situação, eu vou usar o quê? O seno do ângulo de 70 graus. Então, eu vou escrever aqui, tá, ó, que o seno de 70 graus é o quê? É o cateto oposto a ele, ou seja, ó, esse cateto que está na frente dele, que é o x, dividido pela hipotenusa, que são os 25 metros. Observa que eu não coloquei no problema o valor do seno de 70, a mesma coisa que eu fiz em sala de aula. Porque os 70 graus, como ele não é um ângulo notável, o valor dele não está lá naquela tabelinha, né, que a gente usa. Né? Então, ele não vai estar naquela tabelinha. A minha expectativa era o quê? Era que vocês fossem até o Google, né, e escrevessem lá seno de 70 graus, né, para que vocês descobrissem qual é o valor, né. E aí a gente consegue concluir que o seno de 70 graus ele é aproximadamente, pessoal, 0,7, tá? A gente consegue achar aí o seno de 70, ele é aproximadamente 0,7, tá? É 0,77, mas a gente vai dar uma truncada no número aqui, a gente usa só 0,7.
7, tá bom? Então aqui, isso vai ser igual ao nosso x sobre 25. Esse 25 não está dividindo aqui? Eu vou passar ele para o outro lado o quê? Vou passar ele multiplicando. Então aqui vai ficar assim, ó, 25 multiplicando 0,7 é igual ao x, tá? Quanto é 25 vezes o 0,7, né, pessoal? Quanto que é 25 vezes o 0,7? Isso vai dar 17,5. 17,5. Esse é o nosso x. Lembrando que isso daqui está em metros, porque a nossa informação foi dada em metros, beleza? Agora a gente pode pensar, eu respondi o meu problema? Nós lembramos na sala de aula, né? A gente não respondeu o problema ainda. Por quê? Porque o problema quer saber a altura máxima. Quer saber o quê? Essa medida amarela toda aqui, ó, tá? Essa medida amarela toda. E o que a gente descobriu foi só esse pedacinho aqui. Então, para descobrir ela toda, eu preciso o quê? Adicionar esses 2 metros, porque a altura toda vai ser o quê? A medida x mais os 2 metros. Então, a resposta para o nosso problema, tá? A resposta vai ser o quê? Vai ser o 17,5 mais os 2 metros ali, né? Isso aqui vai dar 5, a vírgula desce, 9, ou seja, 19,5 metros é a resposta para esse nosso probleminha. Beleza? Agora a gente vai ao próximo probleminha. Tá? Outra situação, ó, vamos ler de novo, vamos tentar desenhar, tá bom? Então, olha só. Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo coloca o teodolito. Lembrando, né, pessoal? O que é um teodolito? É um instrumento que basicamente ele mede ângulos, tá? Só que assim, de lugares que a gente não teria acesso, né, para poder fazer essa medição, né? Imagina, por exemplo, aqui, ó, a seguinte situação. Imagina que a gente tem aqui uma torre, tá? Eu tenho aqui uma torre, né? Imagina que a gente tem uma torre aqui, tá? E eu quero saber esse ângulo aqui. Eu tô aqui, ó. A torre é super alta, eu tô aqui embaixo, tá? E aqui eu tenho o solo, tá? Eu quero saber esse ângulo que forma aqui. O que eu venho? Eu poderia fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Lembra do transferidor? Eu tenho um transferidor, que é aquele instrumento que mede ângulo, tá vendo? Ó, tem as escalinhas dele aqui. Eu venho, pessoal, coloco aqui uma caneta laser e aí eu miro lá em cima, ó, lá no topo dessa minha torre, tá? Mirei. Quando o laser chegar bem aqui, aí é só eu olhar aqui no meu transferidor que ângulo que está marcando, tá? Essa é a ideia desse instrumento chamado teodolito, beleza? Então, só para vocês entenderem aí qual é a ideia por detrás do que a gente chama teodolito, tá? Agora vamos interpretar o nosso problema. O nosso problema, ele diz para a gente que, né, para determinar a altura de uma torre, um topógrafo coloca o teodolito a 100 metros da base e obtém um ângulo de 30 graus. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,70 m do solo, qual é aproximadamente a altura da torre? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Imagine que nós tenhamos aqui uma torre, tá? Então, aqui, ó, uma torre, vou colocar aqui, tá? Aqui nós temos o solo, tá? E aí, ele colocou o teodolito, ó, em cima de alguma coisa, né, de 1,70 m, vamos imaginar que seja uma mesinha, tá? Aqui é uma mesinha, e ele colocou o teodolito dele aqui em cima, tá? Aí ele pegou e mediu o ângulo. Mirou lá no topo, ó, e conseguiu pegar esse ângulo aqui, ó, tá? E ele chegou à conclusão de que esse ângulo era um ângulo de 30 graus. A altura aqui, ó, que o teodolito tá, é 1,70 m. Significa que essa altura aqui, ó, ela é 1,70 m. Beleza? Olha aí o desenho representativo. A gente acabou de interpretar o nosso problema, tá? E aí,
Ele diz que o teodolito está a 100 metros da base dessa torre. A base da torre é o quê? Onde ela está apoiando. Então, significa que essa distância aqui, ó, do teodolito até essa base da torre é uma distância de 100 metros. E aí nós queremos descobrir o quê? Ó? A altura aproximada dessa torre. Essa é a pergunta do nosso problema. Então, como é que eu vou descobrir essa altura aproximada? Eu vou olhar aqui, ó, 30 graus. Eu quero essa medida que eu chamo de x, né? E aí eu vou fazer o quê? Cateto oposto, né? Ó. E qual a informação que eu tenho? Eu tenho esse lado aqui do meu triângulo retângulo, ó, né? Ó, que é 100 metros. Só que esse lado não é o nosso cateto adjacente, ó. Ó, triângulo de 90, o ângulo de 90 graus aqui. Aqui, ó, cateto adjacente, que é o cateto que está junto do nosso ângulo de 30. Então, cateto adjacente e cateto oposto. Eu não tenho a hipotenusa, que seria essa medida aqui pontilhada, tá? Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente que a gente usa para resolver esse problema. Então, vamos usar a tangente. Vamos escrever aqui, ó, a tangente do ângulo de 30 graus é o cateto oposto, que aqui no nosso caso é o x, dividido pelo cateto adjacente, que aqui no caso é 100 metros. Vou lá na minha tabelinha trigonométrica e vejo qual é a tangente de 30. Pô, a tangente de 30 eu já sei. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a o x sobre 100. Esse 100, né? Ó, isso aqui a gente lê como x dividido por 100. É uma das formas da gente ler. Então, se o 100 está dividindo e é uma equaçãozinha do primeiro grau que eu quero saber o valor do x, eu vou deixar esse x sozinho. O 100 dividindo passa para lá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 100 que multiplica a raiz de 3 sobre 3 é igual ao x, tá? E aqui, né, fraçãozinha, né, pessoal? Multiplicação, 100 vezes a raiz de 3. Nós temos 100 raízes de 3. Embaixo nós temos o quê? 1 vezes 3, 3. Esse é o valor do x. Só que observa que ele tomou cuidado de pedir o valor aproximado. Então, ele quer a representação decimal disso daqui, né? E aí, como é que a gente faz? A gente se lembra que a raiz de 3 é aproximadamente, né? Ó, esse valor aqui, se você for lá na calculadora, você vai ver que ele é aproximadamente 1,7, e aí eu substituo. Eu vou fazer esse cálculo para chegar no valor aproximado agora. Então, vai ficar assim, né? O nosso x ele vai ficar igual a 100 raízes de 3, ou seja, 100 vezes 1,7 dividido por 3, né? Então, x ele vai ficar o quê? 100 vezes 1,7 é o quê? É 170 dividido por 3. Então, x ele vai ser o quê? Quanto é que dá 170 dividido por 3? Vou fazer a conta aqui de cabeça. Isso aqui vai dar o quê? 5,6 aproximadamente. Beleza? Como as nossas informações estão em metros, então 5,6 metros. Esse é o valor aproximado. Essa é a resposta para o nosso problema. Beleza? Então tá aqui, ó, 5,6 metros. Ok, pessoal? Nós vamos ver algumas atividades depois, mas isso eu deixo lá no grupo para vocês. Por hoje é só, né? Essa aulinha termina aqui. Um abraço aí para vocês.